boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Bem-vindo. Produção industrial brasileira apresenta crescimento em fevereiro deste ano, segundo pesquisa do IBGE. Governo prorroga a redução de até 25% do IPI. E você vai ver também. Protestos e onda de violência fecham o comércio e assustam moradores e turistas em Porto de Galinhas, Pernambuco. No Ceará, nossa equipe conversou com exclusividade com a mulher que foi abandonada embriagada na calçada e estuprada momentos depois. Eu não tenho nem vontade de sair de casa. Tem que pagar, né? Tem que pagar muito. Ilha Bela, no litoral norte paulista, sofre mais uma vez com pane na rede elétrica por horas. Moradores e comerciantes reclamam dos prejuízos. Agora, no Rede TV News. Aqui você fica bem informado. O ex-juiz Sérgio Moro disse que não será candidato a deputado federal. E a fala acontece um dia depois de representantes do partido darem como certa a candidatura de Sérgio Moro a uma vaga na Câmara. Moro também não falou que seria candidato à presidência, mas disse seguir firme na construção de um projeto para o país. Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país. Coloquei o meu nome à disposição do país. Não tenho ambição por cargos. Se tivesse, teria permanecido juiz federal ou ministro da Justiça. Também não tenho necessidade de foro privilegiado ou outros privilégios que sempre repudiei e que defendo a extinção. Aliás, não serei candidato a deputado federal. Logo após o pronunciamento do ex-juiz Sérgio Moro, uma ala do União Brasil disse que pretende apresentar um requerimento para impugnar a filiação do ex-juiz à legenda, caso ele insista em um projeto nacional, já que sua filiação ocorreu com a concordância de um plano político para o estado de São Paulo. Em nota, o vice-presidente do Diretório do União Brasil em São Paulo, o deputado federal Júnior Bozella, defendeu Sérgio Moro. Disse que nenhum membro da diretoria do Estado pode desautorizar o presidente nacional e acrescentou que o ato configura infração ética e pode acarretar uma representação disciplinar. As movimentações dos possíveis candidatos nas eleições deste ano continuam e hoje, o último dia para a troca de partidos. O PSDB realizou um evento para oficializar a filiação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O anúncio foi feito ontem pelas redes sociais. Maia estava sem partido desde junho do ano passado, quando foi expulso do DEM após um desentendimento com o presidente do partido à época, ACM Neto. O ex-presidente da Câmara deve concorrer a uma vaga de deputado federal. Elvis César, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, município da região metropolitana de São Paulo, se filiou ao PDT. Ele irá concorrer ao governo de São Paulo. A filiação ocorreu no diretório estadual do partido e contou com a participação de Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Elvis César deve ser anunciado como pré-candidato ao governo paulista na próxima segunda-feira. Também de olho na janela partidária, o apresentador José Luiz da Atena se filiou ao PSC. Ele deve concorrer a uma vaga no Senado pelo estado de São Paulo. Este é o terceiro partido do apresentador em menos de um ano. Da Atena deverá disputar a indicação do PSC com o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Rodrigo Garcia, do PSDB, tomou posse como novo governador de São Paulo. Ele assume um dia depois de João Dória, também do PSDB, ter anunciado sua saída do governo paulista para concorrer à presidência da República. Dória ensaiou uma possível desistência de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, porém a decisão foi mantida. Ele venceu as prévias do partido e estaria insatisfeito com uma ala do PSDB que apoia o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato tucano à presidência. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão que impôs medidas restritivas ao deputado Daniel Silveira, do União Brasil, além da multa de R$15 mil por dia, caso o deputado ficasse sem a tornozeleira eletrônica.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes pedia a abertura de um novo inquérito para apurar se o parlamentar cometeu crime de desobediência ao se recusar a colocar o aparelho. Também ficou definido que, mesmo com a tornozeleira, Daniel Silveira poderá circular por todo o estado do Rio de Janeiro e ir a Brasília para exercer as atividades de deputado federal. O Ministério da Saúde aprovou a inclusão do primeiro remédio para tratamento da Covid-19 no Sistema Único de Saúde. O baricitinib será disponibilizado para pacientes adultos hospitalizados que precisam de oxigênio por máscara ou catéter nasal. Esse medicamento já tem registro no Brasil para o tratamento de outras doenças, como a artrite reumatoide. O remédio atua sobre o sistema imune e ajuda na recuperação de quadros inflamatórios. De acordo com o Ministério, estudos apontam que o uso de baricitinib pode contribuir para a redução significativa de mortes por Covid. E o dólar fechou o dia em queda de quase 2%. Ficou cotado a R$ 4,66. É a quinta semana seguida em baixa e a maior desde março de 2020. No ano, a moeda norte-americana já registra perda de 16%. Com o preço dos produtos da cesta básica subindo, uma prateleira ganhou destaque nos supermercados. A de itens próximos ao vencimento, que são vendidos com desconto. A relação custo-benefício é boa, mas também é preciso tomar alguns cuidados. Hoje em dia não precisa de muito tempo para entrar em um mercado e encontrar quem não esteja assustado com a alta no preço dos alimentos. Isso está muito caro mesmo, aumentou tudo. O quilo do tomate está R$ 12,00. A alta dos preços dos alimentos tem puxado o IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, uma prévia da inflação oficial do país. Em março, a taxa ficou em 0,95%. É a maior variação para o mês desde 2015. A inflação já acumula alta de 10,79% nos últimos 12 meses, impacto que é sentido no bolso a cada compra. Para não espantar os clientes, alguns mercados têm apostado na comercialização de produtos com a data de validade bem próxima do vencimento. São os chamados vencidinhos, que ajudam a indústria a retirar os produtos parados em estoque. E olha que, dependendo do item, o consumidor pode encontrar até 90% de desconto. Para o gerente deste mercado, na região central de São Paulo, a medida é vantajosa, tanto para o comércio quanto para a população. Que a gente faz a compra, às vezes pega até mesmo com produtos sabendo da validade, mas a gente briga no preço para que o consumidor tenha essa vantagem, né? O tempo para o vencimento do produto pode variar de 2 dias a alguns meses, mas a regra é a mesma. Quanto mais perto do fim da validade, mais barato ele fica. Essas promoções, esse tipo de coisa ajuda muito a gente, principalmente as pessoas que não têm muito poder aquisitivo, né? E a tecnologia é uma aliada para a divulgação dos descontos. Com a digitalização que permite você comunicar clientes há 2, 3 dias, às vezes no próprio dia do vencimento, que aquele item tem 20, 30, às vezes 50% de desconto, cria uma relação ganha-ganha-ganha, ou seja, o consumidor ganha, o varejista ganha e a indústria ganha, com muita transparência e muita comunicação. No entanto, é preciso estar atento para consumir o produto sempre dentro do prazo de validade, pois a ingestão de alimentos vencidos pode causar uma série de riscos à saúde. Mais comum, reações relacionadas à intoxicação alimentar. E, geralmente, quando acontecem esses eventos, são episódios de vômitos, diarreia, desconforto abdominal, em alguns casos, dor de cabeça, febre. Anotadas as precauções, é só calcular a economia. Compensa, né? Hoje em dia, né? A situação que está o país, vale muito a pena, né? A produção industrial brasileira cresceu 0,7% em fevereiro deste ano. Apesar da alta, esse número é 4,3% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Ainda assim, o crescimento ajuda a recuperar as perdas de janeiro, quando a indústria teve uma queda de mais de 2%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E produção industrial é assunto para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete.
Olá, boa noite, Augusto, Milena. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Pois é, a volta do crescimento na produção industrial era o que estava faltando para amenizar as expectativas mais pessimistas quanto ao desempenho da nossa economia, né? E ainda, pesquisas têm mostrado que as encomendas à indústria brasileira aumentaram também no mês de março, com o fortalecimento das encomendas. A melhora da demanda favoreceu ainda a geração de emprego, com taxa de crescimento registrando o ritmo mais forte desde outubro de 2021. Recuperação de fato observada nas pesquisas de emprego do IBGE, emprego formal, ou seja, com carteira assinada, né? É claro que a guerra e a maior dificuldade na compra de insumos e componentes enfraquece a produção industrial, que, olha, apesar de todos os pesares, ainda está apostando no investimento à pesquisa, inovação e tecnologia. Vale lembrar, a indústria brasileira, gente, chegou a registrar uma queda de produção de 27% por conta da Covid. Nós temos, portanto, muito o que crescer para voltarmos ao patamar de antes da pandemia. Crescimento, palavra de ordem, tanto na boca de trabalhadores que precisam dos empregos que só o crescimento econômico pode garantir, quanto de empresários. E o desafio é grande. Enquanto as altas taxas de juro puxam novos investimentos para trás, as incertezas políticas por causa das eleições presidenciais comprometem as projeções mais otimistas quanto ao desempenho da nossa economia. Eu fico por aqui e você não deixe de aproveitar o seu final de semana. Boa noite. Obrigado, Salete. E o governo prorrogou por mais um mês a redução de até 25% nas alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o Ministério da Economia, a medida faz parte de um conjunto de iniciativas para estimular a economia e a produtividade. Como se trata de um imposto regulatório, não é necessário buscar fonte de recursos para compensar a queda na arrecadação. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, neste ano, a redução deve levar a uma perda de receita de 19 bilhões e meio de reais. Agora nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. O forte temporal que atingiu a cidade causou alagamentos em diversos pontos. Quem tem as informações sobre a situação agora é o repórter Tony Vendramini, que conversa com a gente ao vivo nesse momento. Boa noite, Tony. Quais são as notícias? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Chove nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Já choveu bem mais forte, é verdade. Às 6h15 da noite, a cidade entrou no estágio de alerta, que é o 4º nível em uma escala de 5, significa que o Rio de Janeiro está sob o impacto de uma ocorrência grave ou mais. Choveu muito no final da tarde, também no início da noite. Ruas de diversos bairros ficaram alagadas e, segundo o Alerta Rio, 42 sirenes de 23 comunidades soaram para alertar para os riscos da chuva. O prefeito Eduardo Paes, nas redes sociais, pediu que as pessoas fiquem em casa. As fortes chuvas que caem aqui no Rio de Janeiro desde ontem agravaram os problemas da cidade, que nos últimos dias já enfrentavam uma greve de garis. Vamos ver na reportagem. A chuva forte alagou as ruas da Tijuca, na zona norte da cidade. Mesmo assim, alguns motoristas enfrentaram a água. No bairro vizinho, o asfalto foi tomado por uma enxurrada. No centro, a água invadiu o Hospital dos Servidores. A escada da unidade virou uma cachoeira. A equipe de plantão registrava o alagamento quando levou um susto. Caiu o teto! Caiu! Ai, Jesus! Era o teto da UTI pediátrica. Gente, o teto caiu, fez uma explosão enorme. Caiu tudo. Começou os monitores que estão aqui dentro a piscar. Em Copacabana, na Zona Sul, mais ruas alagadas. Quem precisava voltar para casa ficou com água pelos tornozelos. Na Rocinha, os moradores também sofreram com os alagamentos e com os riscos de atravessar ruas submersas. Por causa da greve dos garis, a chuva deixou a cidade ainda mais suja. O lixo acumulado nas calçadas se espalhou e ajudou a entupir bueiros e a alagar as ruas. Hoje a categoria anunciou que voltaria ao trabalho, mas temporariamente. A greve está suspensa até às 0 hora de segunda-feira, devido à chuva forte
e assolando toda a população do Rio. Logo cedo, equipes da Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana do município, foram para as ruas para começar a recolher o lixo. Depois de 4 dias de greve, havia muita sujeira acumulada e foi difícil dar conta do serviço. Mesmo assim, para os moradores, a volta dos garis já foi um alento. A rua ainda continua muito suja porque eles só voltaram a trabalhar hoje. E enquanto os garis não chegavam, eram os próprios comerciantes que limpavam as ruas. Tá muito lixo, mau cheiro sim, mas aqui que tá limpando é os camelô mesmo que tá limpando a rua. Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, sofre com as constantes panes na rede elétrica. A última começou na quarta-feira à noite. Muita gente ficou quase 40 horas sem luz. A queda de energia atingiu boa parte da cidade. Durou ao menos 30 horas e estragou a maioria dos produtos armazenados nas geladeiras desta sorveteria. Perdemos tudo, praticamente todos os gelatos, todos os picolés, que são todos artesanais. Perdemos as bases do gelato e tivemos aí uma perda dessa vez de uns R$6 mil aproximadamente. De acordo com a Defesa Civil, em 48 horas choveu a metade de tudo que era esperado para o mês de março em Ilhabela. E o temporal acabou derrubando o fornecimento de energia na cidade. Só que, de acordo com os moradores, esse é um problema recorrente. Nesse vídeo, a empresária mostra mais problemas causados pela falta de luz na casa dela. 2 galetos que seriam preparados depois de 3 dias na marinada, como 2 dias eles ficaram fora, realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o estado que está tudo. Ela reclama do descaso da distribuidora de energia. Há 38 horas estamos sem luz aqui em casa. São 3 geladeiras, 2 freezers, tudo desligado, se estragando. E o descaso com o consumidor da empresa Eletro é inadmissível. Ilhabela é uma cidade turística, conhecida pelas praias e belezas naturais. Recebe visitantes o ano todo. Os hóspedes do Fernando foram surpreendidos nessa semana pela falta de energia nos chalés. A falta de energia aqui na minha rua é mais ou menos recorrente, porque é uma rua muito arborizada, não é feita poda, então venta ou chove, a gente já sabe que vai ter problema. O Conselho de Turismo de Ilhabela já questionou a concessionária sobre a situação. É imensurável o tamanho do prejuízo que eles causam a nós, porque você tem os hóspedes de hotéis e pousadas que vão ficar nos seus quartos sem energia, sem ar-condicionado, sem ventilador de teto, sem frigobar. O restaurante do hotel, da pousada, provavelmente não vai estar funcionando ou vai estar funcionando precariamente. Esse vereador conta que a Câmara encaminhou nesta sexta-feira à Agência Nacional de Energia Elétrica uma manifestação contra a distribuidora. A cidade sofre muito com isso, né? A questão da manutenção da rede elétrica, a questão das podas de árvores próximas à rede elétrica, e a gente paga uma taxa muito cara de energia elétrica para ficar dessa forma. Isso não dá para aceitar mais, né? O representante da Electro negou falta de estrutura para atender a população. Ele explica que o maior problema é a vegetação. A vegetação é, de fato, um dos fatores, né, que traz aí um problema no fornecimento de energia, em função da nossa rede ser aérea. Mesmo assim, com os esforços para que a gente possa fazer podas preventivas, né, pode acontecer, de fato, algum incidente envolvendo a vegetação. E o que a gente vê, que a gente aponta o descaso da Electro é exatamente em relação a isso. Eles não têm feito ou não têm feito a contento a manutenção preventiva. Porto de Galinhas, um dos destinos mais visitados do litoral sul de Pernambuco, teve momentos de medo. O comércio amanheceu fechado por causa de protestos contra a morte da menina de 6 anos que foi atingida por uma bala perdida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando um ônibus de turismo é incendiado. Este homem depreda a fachada de uma loja. Já esse outro destrói uma câmera de segurança. Um grupo ainda derruba parte de um outdoor. Em vários pontos do balneário, as ruas foram bloqueadas pela população, que usou móveis e até um carro para impedir a passagem de veículos. Diante das cenas de violência em um dos pontos turísticos mais famosos de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social enviou, na noite de ontem, 250 agentes da Polícia Militar.
2 helicópteros da Secretaria de Defesa Social sobrevoaram o local. Com a onda de violência, o comércio ficou fechado. Um áudio com ameaças que teriam sido feitas por traficantes também assustou os comerciantes de Porto de Galinhas. Passar a visão pros outros aí, que ninguém é pra rodar por bug, tá ligado? É 3 dias, velho, de paralisação. Até esse golpe sair. Esses demônios, é 3 dias. Ninguém abre, tá ligado? Porque quem rodar, depois vai estar no BO e o BO vai ser grande, vamos, velho. Hoje o clima ainda era tenso na região. Dona Narcisa vende acessórios de praia e só teve coragem de voltar à loja no final da tarde. Vim para reabrir, porque soube que o clima aqui está bem tranquilo, está voltando devagarinho a paz e a condição da gente poder voltar a trabalhar. Foi tenso, né, desde quarta-feira e todo mundo aqui se reuniu e fecharam, porque assim, o clima pesado, aí todo mundo fechou. Marcos é dono desta pousada há 8 anos. Ele conta que viu cenas de guerra nos últimos 2 dias. Quando uma coisa dessa acontece, o pai de família ele sofre. Ele sofre porque se o movimento ele cai, perde-se emprego, entendeu? O município ele fica, digamos assim, mal visto fora. Então ontem foi uma coisa muito, que eu nunca tinha visto. Estou aqui há 8 anos em Porto e nunca vi. Os protestos são uma reação à morte da menina Heloísa Gabriele, de 6 anos, atingida com um tiro no peito durante uma abordagem policial na comunidade de Salinas, no final da tarde da última quarta-feira. Na versão da Polícia Militar, um suspeito teria atirado contra os PMs que revidaram. A população afirma que não houve troca de tiros. O BOPE que já veio atrás atirando. Em momento nenhum houve reação por parte do meliante. Aí a gente fica com medo de estar dentro de casa, a gente fica com medo de estar na rua, a gente fica sem saber o que fazer. A gente está sentindo insegurança da polícia que era para fazer a nossa segurança. A garotinha estava brincando no quintal da casa da avó quando foi baleada. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. A gente prossegue investigando, trazendo para essas investigações todos os elementos de prova possíveis, depoimentos, perícias que foram realizadas durante todo dia de ontem, depoimentos, imagens, tudo que a gente puder para que a gente possa, ao cabo dessas investigações, levar ao sistema de justiça a verdade real do que aconteceu naquela noite. O Rede TV News localizou a mulher que foi estuprada depois de ser deixada na calçada, na saída de um bar na região metropolitana de Fortaleza. O criminoso continua foragido. A mulher de 41 anos estava com um companheiro e se encontrou com a nossa equipe na região onde aconteceu o crime. Ainda muito abalada, ela confirmou que bebia com um casal de amigos neste bar em Itaitinga. Assumiu que estava embriagada e disse que não se lembra de nenhum detalhe. Eu não lembro nada mesmo, sério mesmo, não lembro. Porque às vezes eu fico pensando, tentar lembrar, mas não lembro nada. Ela falou também sobre a reação que teve quando viu as imagens do estupro. Fiquei um pouco vergonha, né? Mas isso aí não era pra ser assim não, né? Se viu a pessoa jogada, fazer isso é crime, né? Aí eu fiquei um pouco vergonha, porque eu não tenho mais nem vontade de sair mais de casa. Tem que pagar, né? Tem que pagar muito. O crime aconteceu no dia 20 de março, mas as imagens só foram divulgadas agora. A vítima bebia com amigos até às 4 da manhã, quando o bar foi fechado. Ela foi carregada por 3 homens e deixada na rua, desacordada. Repare que tem outras pessoas em frente ao estabelecimento, mas nenhuma delas a ajudou. Às 5h10, este homem aparece e comete o estupro. 4 minutos depois, ele vai embora. A mulher foi socorrida no início da manhã e levada para um hospital. Esta moradora foi uma das primeiras a encontrar a vítima. Socorri ela, chamei o SAMU, né, indiquei a polícia, aí a polícia veio e levou ela. A polícia investiga o caso há 10 dias. 9 pessoas já foram ouvidas. A vítima também prestou depoimento. O delegado do caso, que preferiu não gravar entrevista, disse que as pessoas que abandonaram a mulher desacordada também podem ser responsabilizadas por abandono de incapaz. O bar está fechado e o dono ainda não foi ouvido.
A polícia já tem suspeitos pelo estupro, mas por enquanto ninguém foi preso. Uma motorista perdeu o controle da direção do carro e invadiu uma padaria. Isso aconteceu na zona sul de São Paulo. A mulher tenta estacionar na vaga, mas o carro acaba invadindo o comércio. 3 pessoas que estavam na fila do caixa foram atingidas. Os feridos e a condutora, que ficou em estado de choque, foram levados ao hospital e já tiveram alta. Segundo testemunhas, a motorista se atrapalhou com os pedais do veículo automático. Em Salvador, o flagrante do assalto a um idoso. É possível ver o momento em que o senhor estaciona o carro e desce, com bastante dificuldade de locomoção. Enquanto segura uma muleta e tenta se equilibrar, a vítima entrega a corrente e o celular. O ladrão entra no carro e foge com o comparsa. Ninguém foi preso. Em Itapipoca, no Ceará, uma cena inusitada. Um touro escapou de uma propriedade rural e causou corre-corre pelas ruas. O animal tinha um ferimento na cabeça e estava bastante assustado. Os moradores tentam imobilizá-lo com uma corda. Durante o ataque de fúria, o touro invade uma ótica e destrói toda a mercadoria. Uma pessoa ficou ferida. O animal foi amarrado no poste pelos moradores e morreu enforcado. 4 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na região de Primavera do Leste, em Mato Grosso. Além do piloto de 27 anos, 3 passageiros não resistiram. Um homem de 63 anos e os 2 filhos dele de 32 e 33 anos. Os bombeiros suspeitam que a queda foi causada pelo mau tempo. O caso será apurado pelos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e pela Polícia Civil do Estado. A Liga Brasileira de Free Fire já está entrando na reta final e as equipes continuam de olho em uma vaga no Mundial de Singapura. A competição tem nova liderança. A B4 chegou a 981 pontos e se isolou no topo da tabela. Agora a Magic Squad, antiga líder, caiu para a 2ª colocação, seguida pelo Fluxo em 3º. Na parte de baixo da tabela, o cenário permanece o mesmo. A Miner chegou a 581 pontos, mas continua na lanterna do torneio. Vale lembrar que a final da LBFF está marcada para o dia 16 de abril. Além disso, as 2 primeiras colocadas da competição garantem vaga no Mundial, que será realizado no mês de maio em Singapura. Amanhã, a partir da 1 da tarde, o torneio entra em mais uma semana de disputa. E todas as emoções da Liga Brasileira de Free Fire, você acompanha aqui, ao vivo, na tela da Rede TV. Se liga, porque você não pode perder. Boa noite para você. Boa noite.